Querendo primeiramente agradecer a galera que assistiu, compartilhou, participou com comentários no vídeo anterior com a Ellen Rocha, qual agradeço a entrevista. E agora, para continuar a série de entrevistas, converso com meu amigo, especialista em Direito Constitucional, Marcelo Bessa Cabral, falar sobre essa questão de impeachment, esclarecer essas dúvidas que todo mundo tem. É sempre bom poder participar, é muito difícil gravar um vídeo depois de você ter gravado um vídeo com a Ellen Rocha, ninguém vai querer ver a nossa conversa, mas é mais bonito um vídeo com a Ellen do que comigo, né? Tudo bem. Acredito. Fala. Não, agora foi até desconcertado. E nessa fase agora nós vivemos, com relação à política nossa nacional, né? Vivendo um momento assim, muito ímpar, apesar de ter vivido com a época do Collor, uma questão de impeachment. Em 92, ao melhor juízo, foi mais rápido o impeachment ou houve mais interesse em solucionar o problema? O que acontece é o seguinte, na época do Collor a gente não tinha internet, para começo de conversa. Então, os argumentos, tanto contra quanto a favor, se difundiu de uma forma um pouco mais lenta. Segundo lugar, o Collor era um presidente que não tinha base de apoio, praticamente não tinha base de apoio no Congresso. E isso dificultou muito a situação dele, porque diferente do que se está tentando colar por aí, o impeachment é um procedimento que é de natureza muito mais política do que jurídica. É jurídica? É, lógico. Mas a questão é a opinião dos congressistas a respeito do assunto. Tanto é que o Collor foi absolvido no Supremo Tribunal Federal depois de ter perdido a presidência e nesse caso não volta, independente de ter sido absolvido. São duas coisas diferentes, crime comum e crime de responsabilidade. Tanto é diferente que o julgamento, nesse caso, não é feito pelo Supremo Tribunal Federal, é feito pelo Congresso. Primeiro tem uma avaliação na Câmara, se a Câmara entender que deve ser iniciado esse procedimento, autoriza, e depois o Senado é que vai julgar. Então, a situação é diferente. Não se trata puramente de falar, não houve crime, mas crime como a gente está acostumado a ouvir falar, como a gente ou diz no dia a dia, pode até não ter havido. Não é necessário que haja um crime como se fala normalmente, para que haja um processo de impeachment. Essa que é a grande diferença. A questão é, houve crime de responsabilidade ou não? E aí as pessoas podem debater. O PT sempre foi a favor do impeachment, de retirada de presidente, para que ele fosse situação. Hoje ele é situação e é alvo, né, de uma necessidade de impeachment. Por eu trabalhar na Justiça Eleitoral, embora não esteja aqui na qualidade de servidor da Justiça Eleitoral, eu evito um pouco falar diretamente sobre este ou aquele partido político. O que ocorre é o seguinte, os defensores, hoje que nós vemos são os defensores do impeachment, as pessoas são contra o impeachment. Tudo bem, é normal, é da democracia que algumas pessoas se posicionem a favor, outras contra. O que me causa espécie é as pessoas ficarem inventando coisas e compartilhando maluquices para poder afastar as pessoas do impeachment ou para aproximar. Acho errado as duas formas. Inventar que Tiririca vai ser presidente é uma brincadeira de mau gosto, talvez. Até porque as pessoas ficam compartilhando isso achando que é verdade. E volta aquela ideia da mentira. A mentira repetida, né? 1000 vezes torna-se verdade. Quem criou isso foi o cara que era ministro da comunicação do Hitler. Então, o que ocorre é o seguinte, as pessoas ficam espalhando essas coisas, ficam falando, é golpe. Calma aí um pouquinho. Que desgraça de golpe é esse que está previsto na Constituição? O que aconteceu em 64 foi um golpe de Estado que as pessoas mais antigas chamam de revolução. Tem aquela discussão se deve chamar de revolução ou não. Meu pai faleceu com 84 anos, se você falasse para ele que era golpe, ele brigava, não, foi revolução. Entendeu? Mas a questão é, o que é um golpe de Estado? É alguém botar a arma na cabeça do presidente da República, no caso lá, e falar, sai. O que está se discutindo hoje há um procedimento previsto na Constituição e não é um procedimento previsto agora de 88 para cá. A primeira Constituição do Brasil, 1891, melhor dizendo, a primeira Constituição republicana, 1891, já previa o impeachment. Está escrito lá.
O país se chamava Estados Unidos do Brasil e está lá a previsão do impeachment na Constituição de 1891, artigo 53. Então, o golpe não é. O que acontece é o seguinte, as pessoas confundem ser a favor ou ser contra com sair dizendo é golpe ou não é golpe. Calma, vamos devagar. Existe um procedimento previsto na Constituição, existe uma lei de 1950 que trata do assunto e que já foi aplicada em 1992. As pessoas parecem que olham a história de uma forma meio seletiva, né? Como é possível que em 1992 o impeachment tenha sido visto e ninguém, até hoje, quis reescrever a história para negar o fato de que realmente foi um movimento democrático e que contou com o apoio do povo para retirar o presidente? E como é possível que isso hoje seja visto como golpe? Também existe uma conversa fiada, a verdade é essa, sem enrolar, de falar, mas o impeachment hoje seria diferente, o impeachment levaria a fragilidade da democracia. Olha um pouquinho. O Brasil veio de uma ditadura militar, livrou-se dela em 85, teve uma nova Constituição em 88, elegeu um presidente em 89. 3 anos depois, esse primeiro presidente que em 30 anos antes o Brasil não tinha eleito ninguém pelo voto direto, 3 anos depois dessa primeira eleição, houve um impeachment, o Brasil seguiu o seu caminho normal, o vice assumiu, seguiu o seu caminho normal, viemos até hoje com presidentes sendo eleitos pelo voto popular, tomando posse, passando para seus sucessores a faixa presidencial normalmente, e vem dizer que agora a democracia brasileira não suportaria? Conversa fiada, por favor. E com essa relação, até pessoas inventando novas vertentes ou realidades que só existem na rede social. O direito comporta várias interpretações. O problema que eu vejo é quando você faz a interpretação jurídica baseada numa fraude intelectual, como essa conversa de golpe, como essa conversa de que a democracia não vai resistir. Olha um pouquinho, as pessoas têm que lembrar o seguinte, eu posso me posicionar contra o impeachment, eu posso me posicionar a favor do impeachment, acabou, posicione-se. Existe um fato, o fato foi feita uma denúncia, o presidente da Câmara não entra no mérito a respeito dele ser boa ou má pessoa. O presidente da Câmara aceitou, no momento que a gente está gravando agora, foi escolhida uma comissão e o Supremo mandou aguardar, até vai ter uma análise na semana que vem, na quarta-feira, mas, regra geral, a justiça não se mete nisso, regra geral não, e não se meteu em 92, é bom que se lembre disso. Então, o que acontece? Existe esse procedimento que muda a vida do país, é inegável que muda a vida do país. Por quê? Porque estamos enfrentando uma crise, isso é inegável, e se está tentando tirar o presidente da República. Isso é democrático? Sim, isso é democrático. Se isso não fosse democrático, não estaria previsto na Constituição. Se as pessoas que de fato estão tocando esse processo para frente têm boas ou más intenções, etc e tal, aí cada um pode ter uma opinião. Mas, na minha opinião, dizer que é golpe é usar argumentos, às vezes até argumentos jurídicos muito bonitos, mas sempre com o que político por trás. Juridicamente não é golpe. Será que eles pegam mais a base de ser uma referência histórica, de algo que aconteceu, que interferiu, né, na história? Como assim? Não, porque pega uma frase que funcionou lá atrás, tipo um golpe, uma coisa que impactou a civilização. Sim, talvez. E aí, não, se deu certo naquela vez, falando que era golpe, agora golpe é contra a gente. Mas aí está todos os presidentes eleitos depois da Constituição, houve pedido de impeachment contra eles. Por quê? Pedido de impeachment qualquer cidadão pode apresentar. Nós temos 200 milhões de pessoas, então tem gente que apresenta. Agora, nem sempre vai à frente, porque é traumático, é drástico, não é algo para ser manuseado no dia a dia. Ocorre que, em 92, nós tivemos
um processo de impeachment levado à frente e agora temos outro. Nesse meio tempo, os pedidos de impeachment que foram apresentados, entendeu-se que não tinham um lastro mínimo para seguir à frente. Agora entendeu-se que tem. Só que o impeachment é um processo, as pessoas estão tentando judicializar demais a coisa, fazer a coisa ser levada ao Supremo toda hora, tratar a questão como meramente jurídica. Impeachment é um processo que é político. Político, nada mais que isso. Como eu disse, o Collor foi absolvido. Como eu disse, o julgamento é feito pelo Senado e a autorização para o início do processo é dada para a Câmara. Então é político. E com relação ao Michel Temer, a carta aberta, como que você encara essa vertente? A carta aberta que... Não foi uma carta aberta, foi uma carta específica, né? Sabe Deus como apareceu todo no outro dia, no mesmo dia apareceu em todos os sites, né? Deixa pra lá. Eu acho que aquilo é uma movimentação política, faz parte do jogo. Juridicamente, eu acho que não tem nada. No caso, ele assumindo hoje, o que mudaria na nossa configuração política nacional? Bom, o que a gente tem que observar é o seguinte: caso haja de fato impeachment da presidente, assume o vice-presidente. Não é tiririca. Tá? Assume o vice-presidente. E a vida vai seguir normalmente. Ele vai montar o ministério dele, vai naturalmente procurar a oposição. Oposição à situação é um negócio muito relativo, né? Vai procurar apoio político no Congresso e vai tentar tocar a vida do país para frente. Se é boa ou má pessoa a figura dele, para mim não interessa. Porque hoje financeiramente é até complicado algum outro país investir aqui dentro. Sim, porque a crise econômica também é uma crise política a essa altura do campeonato. Passamos por uma crise ética, onde pela primeira vez na história, em pesquisas de opinião, a corrupção foi o tema tido como o mais importante a ser combatido no Brasil. Sempre foi saúde, educação. Hoje em dia se fala que a corrupção, vivemos uma crise ética muito, muito complexa. No caso, a presidente, a gente sabe que ela não é a rainha do oratório. E isso também seria um fator agravante para essa questão do impeachment? Seria uma outra frente para abordagem? Olha, eu já li uma reportagem de que tem um grupo que está querendo apresentar um pedido de impeachment com base nisso. Há uma previsão legal de que falta de dignidade, de decoro para o exercício do cargo também leve ao impeachment. Particularmente não sou favorável, não. Oratória ruim não é motivo para impeachment. Até porque o impeachment é uma solução muito drástica. Imaginemos um casal recém-casado, sai em lua de mel, o marido está dirigindo o carro, faz uma coisa errada que é ultrapassar o sinal vermelho, a mulher fala, não, quero divórcio porque você ultrapassou o sinal vermelho. Não é motivo, né? O que acontece é o seguinte, se houver uma apresentação de um pedido de impeachment, vai ter que ser analisado. O presidente da Câmara vai verificar se são cumpridos os requisitos legais, tem que ter testemunha, etc. E tal, tem que ter uma definição específica do que aconteceu. E ele vai dar seguimento ou não. Acho que um caso desse não é para dar seguimento, não. Porque senão ninguém termina o mandato mais no Brasil. A regra é terminar o mandato. A exceção é o impeachment. Infelizmente, nós não temos no Brasil um instituto que talvez resolvesse a crise, ou ajudasse a resolver a crise política que nós vivemos hoje, que é o Recall, que é o instituto que tem nos Estados Unidos. O Arnold Schwarzenegger, quando foi escolhido governador da Califórnia, foi com base nesse instituto. Resumindo bastante, qual é a ideia? O povo pode ser chamado a se manifestar se aquele governante deve continuar no exercício do seu mandato. Resumindo bastante, seria isso. Por quê? Porque ele é o meio termo entre você ficar 4 anos com uma pessoa que não tem a menor condição de exercer o mandato, ou de você viver tendo impeachment. Porque o impeachment é exceção, a regra é cumprir o mandato. Então, o recall faria com que o povo voltasse às urnas e diria, continua ou sai. Aí afastaria qualquer argumento desse de golpe, etc. Com relação à intervenção militar,
até onde isso pode acontecer ou realmente não pode, é loucura da O turma. pessoal fala em intervenção militar constitucional. Isso. Eu sempre procuro na Constituição onde é que está escrita essa intervenção. Não existe isso, não existe. O que existe é a previsão de que as Forças Armadas servem para a garantia da lei e da ordem dos poderes constitucionais. Não é para dar golpe. Aí seria golpe, botar um tanque lá para o Palácio do Planalto e falar, sai. Aí é isso, Aí é que golpe. o general entra. Não pode, não existe isso. Nós já passamos por isso e não queremos voltar a esse período. E isso seria retroagir e essa de repente é uma pseudo filosofia que eles... Porque os militares vão tomar o poder e vão convocar eleições? Eles disseram isso em 64, né? Disseram que não, só vão ficar aqui para convocar novas eleições. E ficaram até 85. Né? Então, por que a pessoa fala, sou a favor da intervenção militar? Porque a sensação de segurança na época da ditadura militar, e eu vivi esse período também, era maior do que hoje, porque o país cresce, o crime que hoje ocorre em um canto do país aparece na internet, daqui a pouco começa a pipocar em tudo quanto é lugar do país. Crime parecido. Então a sensação de insegurança hoje é muito grande. Naquela época, não por causa dos militares obrigatoriamente, mas a sensação era diferente, a sensação de segurança era maior. E talvez as pessoas tenham saudade disso. Às vezes o cara está falando besteira, mas ele não está falando a besteira por mal, digamos assim. Ele acha que os militares vão resolver. Não vai resolver. A solução tem que ser encontrada dentro da Constituição e das leis. Intervenção militar não está nem na Constituição nem nas leis, só pode. O impeachment é legal. Sim. Só esclarecendo, estamos retrocedendo, voltando aqui na história. O golpe não existe, definitivamente. Impeachment não é golpe, não se pode dizer. Uma coisa que é constitucional não pode ser golpe. Está previsto na Constituição, tem uma lei específica sobre o assunto e é previsto desde 1891. Não é golpe. O vídeo acabou, agora você já sabe o que fazer, né? Curtiu? Deu aquele joinha. Tem alguma crítica, comentário, sugestão, qualquer outro assunto falar? Comentários aqui embaixo. Tanto no YouTube, no Facebook, no próprio site nosso. Se você rolar mais um pouquinho a página, você vai encontrar a página de comentários. Manda aquele like, compartilhe, fale com a galera, esclareça as dúvidas. Continue acessando noticiaurbano.com.br. Lá você vai encontrar as colunas Papauá na Rede e a coluna Endireitando, com Marcelo Brazo Cabral. Lá certamente ele vai falar mais alguma coisa sobre o impeachment ou outras questões políticas que acontecem aqui e até mesmo as questões na área do jurídico, que desvendando algumas coisas que às vezes a gente acredita que é verdade. Continue acessando também o site dele, marcelobessa.com.br. Lá ele vai esclarecer muito mais coisas do que ele falou aqui agora com a gente. E valeu, galera. Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer na próxima semana com a Dilma. Beijo, abraço, tchau!